Bom dia a todos. Então, a Ana me falou, mas a gente vai fazer um outro... Pode abaixar um pouquinho, talvez, não? A gente vai fazer um outro conversa sobre ética, a gente precisa de um foco, né? E daí eu pensei o seguinte, olha, que tal a gente falar sobre livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio parece uma coisa que não está relacionada diretamente com a ética, mas está, né? Porque afinal de contas, se nós temos a liberdade de escolha, é importante a gente saber como escolher, né? Escolher de uma forma ética. Então o que eu vou fazer é o seguinte, como eu sou o cientista aqui na casa, eu vou dar uma visão um pouco, talvez, diferente, né? Falando um pouco sobre como que a ciência vê essa questão do livre-arbítrio e como que a filosofia também trata um pouco dessa questão do livre-arbítrio, tá? Então, primeiro, todo mundo fez uma escolha hoje, né? Todo mundo veio aqui, né? Então, de alguma forma, vocês já fizeram uma escolha de manhã, né? De matar o trabalho e vir para cá, né? Então, isso mostra que existe alguma entidade dentro de você que está fazendo escolhas, né? Então, a questão é que entidade é essa e como que você sabe que você é a pessoa responsável pelas escolhas que você faz. Parece uma questão boba, né? Você fala, mas como assim? É óbvio que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mas, por incrível que pareça, não é tão óbvio assim, por vários motivos. Tá? Então eu vou colocar uma porção de ideias. Ana, você me fala quando eu tiver que parar de falar, tá bom? Ah, você me avisa? Tá bom. Ok, porque senão eu vou falar, né? Bom, primeira coisa fundamental é a seguinte, que o livre-arbítrio é muito difícil de ser definido. O que significa o livre-arbítrio, né? Então se fala a possibilidade de você estar livre para fazer escolhas, né? Só que, o que significa isso de você estar livre, né? Ninguém está livre, né? Você tem relações com as pessoas ao seu lado, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu estado, com o seu país, né? Então, liberdade é uma coisa extremamente relativa, né? Porque ninguém tem liberdade absoluta, né? Então, a própria definição do livre-arbítrio já é condicionada a esses vários compromissos que a gente assume na nossa vida, né? Então, eu falo que uma das possibilidades de você falar liberdade, a questão do livre-arbítrio, é você poder ter a liberdade de escolher ao que você vai se prender. Então isso para mim é um primeiro ponto importante, né? Que não existe liberdade absoluta, ninguém é totalmente livre, né? De nenhuma forma. Isso falando não estou falando em religião, não estou falando, não. Existem leis sociais que regem o seu comportamento, né? Então você, em princípio, deve funcionar dentro desse espaço legal, né? Sem sair fora. Você pode sair fora da lei, mas você vai ser, em princípio, punido, ou não, depende. Se você for no Congresso, você não é punido, mas em princípio você poderia ser punido por não estar funcionando dentro desse espaço legal, né? E depois tem outras áreas de vínculo. Por exemplo, você depende da sua biologia, da sua genética, da sua história familiar, né? De como você cresceu, das suas experiências pessoais, né? Então, se você teve algum trauma na sua infância ou na sua vida, as escolhas que você vai fazer a partir daquele momento vão ser muito diferentes do que se você não tivesse tido aquele trauma na sua vida, né? Então, de uma certa forma, as nossas escolhas, elas condicionam as nossas escolhas futuras. Desculpa, a nossa história condiciona as nossas escolhas futuras, mas, por outro lado, ela também limita as nossas escolhas futuras. Ela, de uma certa forma, determina, né? Então, é óbvio que todo mundo é produto, né? Nós somos produtos das escolhas que nós fazemos, né? Então, a questão é que escolhas são essas, né? Se você é um escravo, obviamente, você tem muito menos liberdade do que se você não é um escravo, né? E é engraçado isso, porque essa questão de liberdade tem, pelo menos sob o ponto de vista mais filosófico, está ligada com a questão do determinismo, né? Então, deixa eu lembrar um pouco para vocês o que é o determinismo. Então, conto uma história. No início do século XIX, tinha um físico matemático francês chamado Laplace.
E ele era um cara sensacional, um grande matemático. Quem faz engenharia ou física já viu as transformadas do Laplace, não sei o que e tal. Bom, o Laplace, ele usou a teoria de Newton para criar um modelo do sistema solar, explicar como que todos os planetas giram em torno do Sol, tá? De uma forma tão precisa que se equacionava esse modelo do sistema solar com uma espécie de mecanismo de um relógio. Então, existia um modelo teológico que dizia o seguinte, que Deus é uma espécie de relojoeiro. Ele constrói o relógio da corda e o relógio anda. Então, esse relógio que Deus constrói é o universo. Então, a ideia seria que a nova ciência explicaria a ausência de Deus, aí o Newton depois pode elaborar com relação a isso, da seguinte forma: Deus não está mais presente, né? Porque Deus, se você olhar para a história, né? Se lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus meio que vai desaparecendo, né? No início ele está super presente, né? Está lá, faz tudo e interfere e ajuda o Moisés, etc. Aí aos pouquinhos, aí no Segundo Testamento ele já manda o filho. Não, eu não quero nada com isso, já vai o filho, entendeu? E depois some, né? Acabou, né? Acaba o mundo, né? No final do Novo Testamento. Mas a questão é que ele vai desaparecendo, né? E se explica isso teologicamente falando assim, não, é porque Deus, ele criou o universo, as leis da natureza, e pronto. O resto a gente se vira para entender, essencialmente. Então o papel do cientista era decifrar essas leis da natureza e dessa forma interpretar a mente de Deus, vamos dizer assim. Então tem essa metáfora, né, de que a ciência, ao entender o mundo, está entendendo a mente de Deus. E era mais ou menos essa a ideia, o modelo que era vigente no início do século XIX. Então quando o Laplace entra em cena, ele desenvolve um formalismo matemático tão poderoso que ele explica tudo do sistema solar. Porque na época as pessoas achavam que o sistema solar podia ser instável, que Júpiter e Saturno podiam se aproximar um do outro, que eram muito pesados, e se isso acontecesse, ia ter uma grande instabilidade, ia cair tudo no Sol. Então seria o fim do mundo, né, o Apocalipse. E ele então usa essa matemática super avançada e escreve um livro chamado Mecânica Celeste, que é um tratado espetacular que explica todos os movimentos do sistema solar de uma forma determinística. Ou seja, se você sabe a posição de todos os planetas em um determinado momento e a velocidade deles, você pode prever o futuro, como se fosse uma máquina. Então o futuro passa a ser calculável. Tá? Você pega e coloca lá as condições iniciais, que a gente chama, gira a maquininha dos cálculos e você sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, a gente pode prever um eclipse do Sol daqui a 2000 anos, com precisão de segundos. Por quê? Porque é uma máquina mesmo, né? Então, essa metáfora do universo máquina foi transportada para o resto, né? Então as pessoas falaram, mas se tudo é parte desse mecanismo, se tudo funciona a partir dessas leis completamente determinísticas, né? As coisas são determinadas, será que existe a escolha? Será que existe a liberdade de escolha? Então Laplace, ele inventou um modelo chamado da supermente. Então a supermente, isso em 1810 mais ou menos. A supermente era o seguinte: imagine uma inteligência cósmica que é capaz de saber a posição de todos os átomos, né? Porque as pessoas imaginavam que a matéria é feita de pequenas partículazinhas, né? Então, de todos os átomos, sabia a posição e a velocidade de todos os átomos em um determinado momento. Essa inteligência seria capaz de prever o futuro de forma absoluta. Tá? Então, por exemplo, teria previsto que hoje eu ia estar aqui falando e mexendo com a minha mão para cá e para lá, exato, tudo seria perfeitamente determinável e nós seríamos como que autômatos. Não haveria mais a liberdade. Né? Então, o Laplace escreve esse livro e dá uma cópia para o Napoleão. E o Napoleão então recebe esse livro, o Laplace fala, Monsieur Laplace, é um trabalho fantástico, mas existe um probleminha, não? E qual é o problema? Eu não vi nenhuma menção a Deus nesse teu tratado. E a famosa resposta do Laplace é, eu não tenho necessidade dessa hipótese.
Por quê? Porque para ele tudo era uma máquina, né? Então tudo funcionava a partir disso. Num universo perfeitamente determinístico, o futuro é perfeitamente previsível. E num futuro que é perfeitamente previsível, basta a gente ter o conhecimento das leis que regem o universo para que não exista mais a liberdade. Tudo é exatamente como se fosse já está tudo escrito, vamos dizer assim, né? Então, o destino está lá escrito já. Basta você saber resolver essas equações, né? Então, a ciência passa a ter um papel meio de oráculo, né? No sentido de que basta você saber as leis da natureza que você pode prever tudo, né? Então, esse era o modelo da supermente do Laplace, tá? Que é assim o clímax do racionalismo, né? Vamos dizer assim, né? Tudo depende da razão e como que a razão consegue descrever a natureza. E aí, esse modelo funciona ou não funciona? Durante muitos anos, muita gente esperta achou que funcionava. Felizmente, não funciona. Não funciona por vários motivos. E aí são motivos mais científicos, vamos dizer assim. Então, eu não vou explicar porque a gente tem só 20 minutos, né? Mas, rapidamente, é impossível, literalmente impossível, você saber a posição e a velocidade de todas as partículas que existem no universo. Como você pode imaginar saber uma coisa dessa? Para isso, você teria que fazer uma medida instantânea de tudo que está acontecendo. E que máquina é essa que vai conseguir fazer essa medida? Imagina cada um de nós, né? A gente tem átomo pra caramba, né? São mais ou menos 1 com 25 zeros, número de átomos em cada pessoa. Imagina saber todas as posições. Então, de uma forma prática, é impossível, tá? Mas aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte: pode ser que a gente não consiga fazer isso, mas será que existem essas leis absolutas que regem o universo? Então passa a ser uma questão de nós humanos somos seres limitados e a gente não consegue enxergar tudo, vamos dizer assim, o que não significa que não exista esse tudo, não exista essa máquina cósmica por baixo de tudo. Então nós é que somos mais ou menos míopes, né? A gente não consegue enxergar a natureza fundamental, ou a essência fundamental da realidade, mas isso não significa que ela não exista. Então existe uma espécie de crise entre a nossa curiosidade de querer saber sempre mais e a nossa miopia de não conseguir enxergar tudo, né? A gente enxerga muito pouco do que está acontecendo. Isso aqui que vocês estão vendo, que vocês estão me ouvindo, olhando, sentindo, isso aí é uma fração ínfima da realidade. Tem 1 milhão de coisas acontecendo aqui que a gente não tem a menor ideia e não deixam de ser mais reais, ou não deixam de ser menos reais, porque a gente não está percebendo o que está acontecendo, né? Então, radiação, partículas, tem 1 trilhão de neutrinos passando por cada um de vocês por segundo. Por segundo, 1 trilhão, um número ridículo. Da onde que vem essas partículas? Do coração do Sol. O Sol produz não só luz, produz uma porção de coisas, e essas coisas passam pela gente e a gente não tem a menor ideia, porque elas não interagem com a gente. Mas isso não significa que não sejam reais. Então a gente não está vendo muita coisa. Então será que lá no fundo o universo é determinístico e a gente é que não sabe disso? E a resposta é, felizmente, não. O universo não é determinístico. O universo é essencialmente aleatório. Por quê? Quando você vai estudar o coração da matéria, lá no fundo, você vai estudar os elétrons que formam os átomos, sabe? Você descobre que eles têm um comportamento probabilístico. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E por causa disso, existe na essência da matéria, existe um indeterminismo que é fundamental. E esse indeterminismo salva a gente de achar que o universo pode ser perfeitamente uma máquina. Entendeu? É uma máquina que falha, não é uma máquina que está sempre funcionando da mesma forma. Tá? Outra questão que eu queria levantar nos últimos minutos aí, que eu tenho, é a seguinte: está tendo um debate agora muito interessante entre os cientistas cognitivos, né, os caras que estudam a mente humana, e os filósofos, sobre a questão do livre-arbítrio.
Por quê? Porque alguns experimentos foram feitos lá nos Estados Unidos, em que eles colocaram os monitores na cabeça das pessoas e as pessoas tinham que fazer uma escolha. Tipo, você está vendo um vídeo, tá? Você está vendo um vídeo em que você tem que ir ou para a esquerda ou para a direita, vamos dizer assim, né? Então esses monitores estão monitorando a atividade cerebral das pessoas para verem quando que a escolha é feita, né? E o que se percebeu é o seguinte, nesses experimentos, o cérebro está fazendo a escolha antes das pessoas se darem conta disso. Então a questão de você se dar conta disso é você ter consciência de que você fez uma escolha, né? Então alguma parte do teu cérebro está fazendo uma escolha antes de você saber que você fez essa escolha. Então a questão, quem é esse? Que cérebro é esse? Quem é essa coisa fazendo essa escolha? Né? Então os cientistas cognitivos estão dizendo o seguinte, que não existe livre-arbítrio, que é uma ilusão, porque o cérebro está fazendo essa escolha antes de você saber que tem uma escolha para ser feita. Deu para entender o que eu quero dizer? Tu apertou o botão ali e depois fala, eu escolhi esquerda. Quer dizer, aconteceu depois, né? Vamos dizer assim. Então está um maior debate com relação a isso. Então não existe livre-arbítrio, o cérebro determina uma coisa sem a gente ter consciência. Se a gente não tem consciência das nossas escolhas, nós não somos livres para escolher. Esse é o ponto, né? Então, o que está acontecendo, né? Bom, nesse ponto, eu estava falando para o Newton isso antes, nesse ponto eu sou contra a posição dos cientistas. Eu acho que esses cientistas neurocognitivos estão falando besteira, por vários motivos. Primeiro porque essas medidas, né, porque a ciência, o dado é a essência de tudo, né? Quando você mede para entender as coisas, né? Essas medidas são feitas sem a gente entender nada sobre o cérebro, né? A gente entende muito, muito pouco sobre como realmente funciona o cérebro. Então, pode ter um delay, um atraso entre a gente fazer a escolha e se dar conta da escolha, mas esse se dar conta da escolha, esse processo de conscientização, pode ser lento, mas isso não significa que a gente não tenha feito a escolha antes. Entende? Quer dizer, existem várias camadas de conscientização no cérebro. Então, você tirar uma conclusão tão dramática a partir de uma coisa tão preliminar é muito perigoso. E em ciência, infelizmente, se faz muito isso, né? Se fazem várias conclusões dramáticas com poucos dados, vamos dizer assim, ou sem ter uma certeza absoluta, né? Espera aí que eu acho que tem mais uma coisa que eu queria... Bom, e a outra questão com relação a isso daí é o seguinte, mas mesmo que o cérebro tenha feito uma escolha antes de você se dar conta disso, esse cérebro ainda é você. Então, o você, né, quem é o você aí é uma coisa muito relativa, porque um dos problemas mais sérios, mais complicados nas ciências cognitivas é justamente a questão da consciência, se chama o problema da consciência. O que é a consciência? Se você parar para pensar, nós somos feitos da mesma coisa, né? Todo mundo aqui é feito dos mesmos átomos, todo mundo aqui tem neurônios, o cérebro tem mais ou menos 85 bilhões de neurônios, e com cada neurônio tem mais ou menos 1000 sinapses, que são conexões entre si. Isso todo mundo aqui tem, mas todo mundo aqui é completamente diferente. Né? Eu sou de um jeito, você é de outro jeito, cada um de nós é de um jeito diferente. E mais ainda, quando você acorda de manhã no dia seguinte, você continua sendo você, a menos que você tenha tido um acidente vascular cerebral, você é a mesma pessoa. Então existe uma continuidade de quem você é nessa massa de matéria, né? E hoje em dia, quando se fala do cérebro e quem somos nós, ninguém usa mais a palavra, pelo menos os cientistas e filósofos, ninguém usa a palavra alma, né? Essa dualidade cartesiana é uma coisa que a gente deixa de lado, entendeu? O que existe é a matéria. Então o grande mistério não é entender o que é a alma, o Newton talvez discorde disso, mas é entender como que o cérebro engendra a sua pessoa. Como é possível uma coisa dessa, né? Então essa é a questão. Então existe um debate em que
nós, seres humanos, jamais vamos entender o que é a consciência. Porque não dá para ser explicada no estilo Laplace, que é a partir do essencial dos... Nós somos um monte de átomos, então vamos entender os átomos, aí de repente disso tem as equações que descrevem a consciência de cada um. Que o problema da consciência, da percepção subjetiva da realidade, é um problema insolúvel para os seres humanos. Então, por exemplo, quando você olha um quadro, e eu olho para o quadro, a gente está recebendo a mesma informação, o quadro. Então eu vejo o quadro, você vê o quadro, mas a minha reação subjetiva com relação àquele quadro é completamente diferente da sua. Então que mistério é esse? Da onde vem essa subjetividade da experiência humana? Então essas são as questões que estão na fronteira, vamos dizer, do conhecimento com relação a isso. E só para eu terminar, eu já sei que eu explodi o meu tempo, mas isso aí faz parte. Só para terminar, a questão da escolha, da liberdade, do livre-arbítrio, para mim, esse experimento de que você aperta o botãozinho antes de saber que apertou o botãozinho, é completamente irrelevante com relação às escolhas mais complexas que a gente faz na vida. Então, por exemplo, quando você resolve com quem você vai casar, você não está apertando um botãozinho, você está refletindo durante muito tempo sobre essa pessoa, sobre compro uma bicicleta, caso, entendeu? O que eu faço? Não, e essas escolhas mais complexas passam por vários processos, que não são tão simples quanto sim e não. Não é preto e branco. Então, quando a complexidade das escolhas cresce, com certeza eu acho que a gente faz as escolhas baseadas no limite da liberdade que a gente pode ter dentro do que a gente se prende. Então eu acho que o livre-arbítrio é uma das expressões mais humanas de ser, dentro da complexidade que a gente tem das escolhas que a gente faz todos os dias. Obrigado. Depois a gente continua.